Coloquei. Obrigada. Gravando. Ó, eu apertei um sem querer. Então, boa noite a todas, todos e todos. Estamos na nossa última noite do quarto Colóquio Mulheres da Fai Weng. Hoje nós temos, o privilégio de ter Letícia Nascimento, autora do livro Transfeminismo, da coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro. Então, a gente vai ter, né, a honra, Letícia, de você encerrar o nosso colóquio, né? Acabou que na mudança de data isso aconteceu. Então, é um privilégio muito grande. Passo a palavra para ti e aí a gente depois abre para conversar um pouco. Obrigada. Maravilha. Eu pensei que eu ia ligar o microfone agora. Já estava ligado, eu não desliguei. Gente, eu agradeço demais o convite para estar com vocês, né? Aqui em Minas, né? Voltando para Minas, aqui nessa pandemia, a gente está viajando Minas e o tempo todo para outras regiões, né? Isso tem sido possibilitado graças a pandemia, né? Então a gente sai de um lugar e vai para o outro, é o tempo todo circulando, né, de modo online, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui da Universidade Estadual de Minas Gerais para conversar um pouquinho sobre o transfeminismo, né? Que é o título também do meu livro, que foi lançado este ano na coleção Feminismos Plurais, com coordenação de Djamila Ribeiro, né? E aí a gente vai trazer alguns pontos. Eu sempre tenho alguns roteiros que eu sigo nessas apresentações online, né? E aí, geralmente, quando a gente, para ser direta, eu gosto de trazer aquilo que eu acho central da contribuição do transfeminismo para os feminismos e para os estudos de gênero, né? Entendendo até mesmo que algumas das pesquisadoras, dos pesquisadores, estudantes que estejam nos assistindo agora, ou que vão nos assistir, eles possam estar dentro dessa área de estudos de gênero, de estudos de mulheres, né? Então, eu sempre gosto de colocar o que é que o transfeminismo tem de singularidade, o que é que o transfeminismo ele traz de contribuição mesmo para o feminismo de modo geral, né? E aí a resposta, inclusive, ela está ali no primeiro e no segundo capítulo da obra, né? Então, antes de falar do transfeminismo, eu vou já trazendo um pouco desse desenrolar do conceito de gênero, né? Entendendo que é o conceito de gênero que possibilita a inserção de travestis, de mulheres transexuais dentro do feminismo, ou seja, essa categoria que foi criada ali pela década de 70, 60, 70, 80, né? Essa categoria que é inventada, criada pelas feministas, ainda num modo, digamos, um pouco rudimentar. Isso é interessante também da gente entender, que gênero é uma categoria relativamente nova. Nós estamos falando de uma categoria que, considerando ali a década de 70, nós teríamos hoje 50 anos da categoria de gênero ao modo como nós utilizamos. A gente sabe que antes das feministas, gênero estava presente em algumas outras literaturas, né? O próprio John Monnet utilizou. Mas, em termos de expressar o modo como as feministas entendem gênero, isso só vai acontecer na década de 70 com o texto clássico, né? Tráfico de Mulheres, de Gayle Rubin, né? Que é um antropólogo norte-americano. Recentemente foi informada que ele tem se reivindicado como homem trans, mas como eu não acompanho as notícias nos Estados Unidos, eu não tenho essa certeza.
absoluta, mas pelo sim, pelo não, eu tenho me referido ao Gayle Rubin como um homem trans. Mas o último livro dele, publicado aqui no Brasil, ainda faz uma apresentação dele no feminino. Historicamente, a gente tem essa compreensão dele enquanto uma mulher, né? Mas o Gayle Rubin traz a categoria gênero no texto Tráfico de Mulheres, e pela primeira vez dentro dos estudos feministas, nós entendemos o uso da categoria gênero expressando aquilo que as feministas queriam dizer nesse primeiro momento, de que haviam questões culturais que nos ajudavam, que nos ajudariam a entender as razões das opressões das mulheres. A grande ideia nesse momento, com a categoria de gênero, era a gente entender que as opressões vivenciadas por mulheres não eram de base biológica, não eram naturais. Elas tinham um processo de produção cultural. E nesse processo, Gayle Rubin vai não só a Gayle Rubin, mas também as outras feministas que vão se seguir, vão criar uma divisão entre a categoria gênero e a categoria sexo. Sexo vai ser aquilo que está relacionado ao domínio biológico, ao domínio da natureza. E gênero seria aquilo que estaria relacionado a um processo histórico, cultural, envolto nas relações de poder, como muito bem vai caracterizar outra norte-americana historiadora, a Joan Scott. Lá no texto da Joan Scott, Gênero, uma categoria útil de análise, ela vai trazer toda essa caracterização do conceito de gênero. E ali nesse texto da Joan Scott de 1985, que é o ano que ele foi publicado nos Estados Unidos, mas só chega aqui no Brasil na década de 90, ela vai, de fato, contextualizar didaticamente o que é que o feminismo entende com a categoria gênero. Esse trabalho vai ser tão importante que na década de 90 vai acontecer uma instrumentalização política da categoria gênero. A categoria gênero vai começar a estar presente em documentos de organismos internacionais no processo de construção de políticas públicas nos ditos países em desenvolvimento, né? Então, o Banco Mundial, a ONU, vai começar a se utilizar da categoria gênero para falar que existe uma opressão das mulheres, que essa opressão é cultural e que nós devemos ter um processo de igualdade de gênero. Olha só que hoje a gente fala tanto isso, igualdade de gênero, mas houve um processo que possibilitou a instrumentalização política da categoria gênero. E é por isso que a Joan Scott vai entender que gênero é uma ferramenta, uma categoria teórica e política. Né? Ou seja, existe uma dimensão de uma produção epistemológica marcadamente universitária, já que nesse período da década de 70, 80 e 90, nós vamos ter a entrada de mulheres nas universidades e elas vão se interessar por pesquisas que estejam relacionadas pelo feminismo, né? E nesse período, inclusive, estudos de gênero se torna sinônimo de estudos de mulher, que depois a gente vai compreender que há uma diferença, né? Estudos de mulher não é a mesma coisa de estudos de gênero, uma vez que a categoria gênero engloba as percepções que nós temos das feminilidades e também das masculinidades. Então, não é um sinônimo, mas naquele primeiro momento vai haver essa pequena confusão. Inclusive, no texto da Joan Scott, ela elucida isso, né? Que gênero não é sinônimo de estudos das mulheres, né? O fato é que tanto Gayle Rubin como Joan Scott e a própria Simone de Beauvoir, esses autores vão deixar de intocável a categoria sexo. Então, eles vão entender, é como se a gente não pudesse mexer com o sexo. O sexo não se mexe, o sexo ele é natural, ele é biológico, ele é fixo. O que muda é gênero. Gênero é cultural, gênero é produzido. Gênero tem esse processo histórico, cultural, imerso às relações de poder, de produção de si. Sexo não. Sexo é aquilo da natureza. Essa compreensão, embora essas autoras, o Gayle Rubin e a Scott e a Beauvoir, sejam autores
importantíssimos para os estudos de gênero, eles possuem essa limitação de não tocar na categoria sexo, entendendo a categoria sexo como algo que seria natural, algo do campo do biológico. Esse é um grande problema, porque aí, inclusive, é um problema que ainda insiste em fundamentar, fortalecer os ataques dirigidos à população transgênera, né? Porque quando as feministas radicais, as pessoas conservadoras, ou cristãs conservadoras, né, costumam dirigir ataques à comunidade trans, a ideia é sempre reforçar o papel da biologia. Então, a ideia é sempre dizer, mas você nasceu mulher e você não pode se tornar homem porque você nasceu mulher. Você nasceu homem, homem é o que você é e você não pode alterar isso. E isso se deve exatamente à fixidez que a categoria sexo ela vai ocupar no imaginário social. Né? Ou seja, de que sexo é um atributo natural do corpo humano e que nós não podemos mudá-lo. Parece que o sexo ele já nasce, ele já surge envolto de sentidos. Quando, na verdade, outros estudos vão nos mostrar que a própria noção de sexo é um processo de construção cultural. Esta é a principal crítica transfeminista. É a completa desnaturalização da categoria mulher. Porque até então o feminismo continuava operando a partir de uma base biológica, ou seja, não podemos alterar a biologia, mas culturalmente nós podemos produzir mudanças. E aí o transfeminismo, né, a partir dos esforços de outras feministas, inclusive a partir de feministas cisgêneras, como a própria Teresa Lauretis e a Donna Haraway, que são feministas cisgêneras, mas que têm uma contribuição importante dentro do campo dos estudos transfeministas e feministas de modo geral. E aí, além dessas feministas cisgêneras, a gente também tem a Linda Nicholson, que tem um texto traduzido para o... Ela é norte-americana, se eu não me engano, a Linda Nicholson. Ela tem um texto que está traduzido no Brasil, o título é Interpretando o Gênero, está na revista de estudos feministas. Né? E nesse texto ela também vai contribuir para esse processo. A Teresa Lauretis vai colocar que qualquer ligação da categoria gênero a uma base biológica é uma limitação ao pensamento feminista, ou seja, limita as possibilidades. Depois, posteriormente, a própria John Scott vai, nesse texto inicial, ela faz essa crítica, ou seja, é muito interessante a John Scott, estava até conversando com uma amiga, porque ela é bem paradoxal nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que ela não ultrapassa o sexo, no texto dela a gente sente que ela chega lá, pelo menos a impressão que eu tenho, mas falta uma coisa. Tem palavras onde ela desliza nesse entendimento, né? Mas é muito interessante porque ela fala, literalmente, nesse texto dela, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que você não pode ligar uma categoria histórica exclusivamente a uma dimensão biológica. Isso ela fala, né? Mas ela não toca na categoria sexo, ou seja, ela permanece a categoria intocável, mas ela entende que, enquanto que ela é historiadora, o trabalho do historiador, da historiadora, ele não permite que nós relacionemos uma categoria social exclusivamente a uma dimensão biológica. Isso ela fala. E ela está corretíssima. Né? É próprio das categorias sociais o processo de transformação. Isso é inerente a toda categoria social. Ao próprio processo de invenção e de criação das categorias. Uma vez que nós entendemos que as categorias elas não estão prontas, elas são construídas. Né? Eu sempre cito um exemplo das células, né? A gente diz que uma determinada pessoa é o pai das células. Aí eu fico perguntando, como é que ele pode ser o pai das células se desde o início da humanidade nós tivemos células? Mas elas não existiam, porque as pessoas não tinham noção que o nosso corpo era formado por células. Então precisou um pesquisador realizar estudos para criar a categoria célula. E aí, a partir de então, inclusive as pessoas duvidavam dele, quando ele disse que nós tínhamos uma composição mínima, que essa composição era viva.
As pessoas duvidavam que nós tínhamos realmente células, né? Mas nós sempre tivemos células, mas apenas em um dado momento histórico a célula emerge como uma categoria dentro das ciências biológicas. Assim é o sexo. O sexo, ele emerge como uma categoria binária a partir de estudos da medicina. O que significa dizer que nem sempre nós tivemos esse sexo binário homem-mulher. Porque antes da gente entender isso que nós vamos chamar de dimorfismo sexual, essa ideia de um sexo binário, havia o monismo sexual, onde acreditava-se que só tínhamos um único sexo e o sexo feminino seria uma variação inferior do sexo perfeito, que seria o sexo masculino. Então, a própria compreensão de sexo, ela passa por transformações sociais. O que significa dizer que sexo não é natural. Sexo também é uma categoria cultural histórica, que está baseada, que está atravessada por uma questão biológica disso que nós chamamos de natureza orgânica. Mas a natureza orgânica, ela não tem sentidos e significados por si só. Esses sentidos e significados são construídos pela humanidade. É óbvio que a boca, ela serve para comer, ela serve para mastigar. Mas por que a gente passa batom na boca se a gente não come batom? Porque isso é um significado cultural, não é um significado anatômico e biológico. Portanto, mesmo essa materialidade biológica, ela não está isenta de significações culturais. Então, mesmo a materialidade orgânica e biológica da nossa anatomia sexual, ela não está isenta de produções culturais, históricas, que, na verdade, quem produz a própria categoria sexo é o dispositivo do gênero, como muito bem vai colocar a Judith Butler. E aí eu sempre faço isso de modo didático para a gente entender. Eu sempre digo, gênero é sexo, mas também não é sexo, porque a gente utiliza sexo para se referir a essa dimensão mais biológica da nossa natureza. Mas a grande questão é que não existe essa dimensão exclusivamente biológica da nossa natureza. Não existe. Porque desde o início a natureza ela está atravessada por um processo de significação cultural. Então, a gente vai romper com essa ideia de que é o sexo anatômico que nos define, né? Que é que dita uma verdade sobre nós mesmos, uma vez que há um processo de produção dessas categorias. E aí a gente entende que sexo, na verdade, é um produto do gênero. Essa ideia de sexo binário, de sexo masculino, feminino, a partir de funções. Por quê? É óbvio, as pessoas às vezes perguntam, né? Acho que as pessoas acham que a gente é criança ou está brincando na universidade, né? A gente está produzindo pesquisa e conhecimento, né? Então, quando as pessoas dizem assim, mas é óbvio que precisa de um homem e de uma mulher para produzir uma criança. De fato, a gente precisa. Mas não especificadamente do homem e da mulher, a gente precisa dos gametas, né? Porque a gente pode fazer a fertilização in vitro, inclusive hoje em dia, tá? Mas a gente precisa desse material biológico, ainda precisamos, que a ciência está evoluindo muito, né? Eu sempre costumo brincar também que se a humanidade fizesse um pacto de deixar de produzir gente por 20 anos, 50 anos, eu escuto quando esse pacto foi feito, a gente parar 50 anos a produção da humanidade, o planeta Terra dizendo assim, graças às deusas, não aguentava mais esse povo reproduzindo, porque nós estamos acabando com o planeta, né? De tanta gente que nós estamos botando aqui. Isso é um problema sério que a gente precisa discutir. Controle de natalidade, né? A partir de uma autogestão. Óbvio que eu não estou aqui defendendo que os governos intervenham na natalidade das pessoas, né? Mas a gente precisa ter essa política que é dada, inclusive, pela educação sexual, de que o controle da natalidade ela é importante, né? A Louca já vai discutir outras coisas, mas é assim mesmo. Completamente aleatório. O fato é que, embora a gente precisa do homem e da mulher para a reprodução, esse homem e essa mulher não precisam sentir desejo um pelo outro.
Eles não precisam nem se apaixonar, eles não precisam nem se casar e nem precisam ter um relacionamento monogâmico. Tudo isso é um processo de invenção cultural. Nós inventamos o conceito de família, o conceito de monogamia, o conceito de heterossexualidade. Tudo isso é um processo de invenção, né? E a gente os trabalhos antropológicos, eles são fundamentais para a gente entender isso. Quando a gente vai, por exemplo, em outras culturas, por exemplo, nas culturas indígenas, nas próprias culturas indígenas brasileiras, a gente percebe que a relação com a paternagem e a maternagem é completamente diferente do modo nuclear que nós temos nessa perspectiva mais ocidentalizada que se tornou regra no Brasil. Porque apesar dos indígenas estarem no Brasil, serem brasileiros, serem, na verdade, os primeiros habitantes desse país, eles possuem algumas sociedades ou tribos ou aldeias indígenas, como queiram, eles possuem hábitos culturais que são distintos do Ocidente, né? E, às vezes, eles preservam uma noção de família que é muito mais coletiva do que de uma relação sanguínea, de, você é meu filho porque nasceu de mim. Na verdade, as crianças, em muitas aldeias, em muitas tribos indígenas, as crianças são educadas por todas as pessoas da tribo, por todas as mulheres e por todos os homens da tribo. Então, não faz tanta diferença quem seria o pai enquanto progenitor, porque ele tem uma referência paterna em vários homens daquela tribo e uma referência materna em várias mulheres daquela tribo, até porque muitas sociedades indígenas, elas vivem em acampamentos compartilhados, né? Algumas, inclusive, com uma oca para homens, uma oca para mulheres, uma oca para velhos e uma oca para crianças. Nessa oca para as crianças, todas as mães ficam juntas com as crianças durante o aleitamento e todas elas educam todas as crianças. Percebam como mesmo com as funções reprodutivas que nós dizemos serem naturais, o processo de construção da família é completamente diferente, o que mostra que a heterossexualidade é uma invenção. Porque a gente não precisa ser heterossexual para reproduzir. Não precisa, né? Tem nenhuma necessidade. Hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente consegue ir numa clínica, doar o nosso esperma e a mulher fertiliza se ela quiser, nem precisa conhecer o pai, que maravilha. Ô, bênção, né, gente? Ô, bênção essas possibilidades. Eu, se fosse mulher, eu ia planejar. Se eu fosse mulher cisgênera, eu ia planejar, assim, poderia pensar. Agora, como trans, eu não tenho o menor desejo de ser mãe, não, porque eu acho que é muito gasto um filho é eu, né? Mas essa é a minha opinião, é para mim. A vida que eu levo não cabe uma criança, não. Ainda bem que eu sou tia, adoro meus sobrinhos. Quando eu quero sentir essa coisa de mãe, eu peço para a mãe vir deixar a criança aqui. 2 horas é o suficiente. Com 2 horas eu entendo por que eu não quero ser mãe. Eu ligo para a mãe, pelo amor de Deus, vem pegar que eu não aguento mais, o filho é teu. Pelo amor de Deus, não dá mais. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. E para ir concluindo, eu sempre estou falando os 25 minutos mesmo. Geralmente é nesse tempo que eu faço. Então, essa é o maior ponto crítico, né, que o transfeminismo traz para o feminismo. É o rompimento com qualquer processo de biologização da categoria gênero. É você dizer, não, de fato, Simone de Beauvoir, nós não nascemos homem e não nascemos mulheres. E nem o que nós temos entre as nossas pernas vai determinar o nosso papel de gênero. Que a ideia, às vezes, como eu sinto, que as feministas operavam antigamente, né, era nesse sentido. Não se nasce mulher, torna-se, mas só pode se tornar mulher quem tem vagina. Aí a gente vai e interroga. Não, meu bem. Se ninguém nasce mulher, se todas nós nos tornamos, por que eu não posso me tornar uma mulher? Se é um processo de produção dessa mulheridade. E aí, quando a gente entende que várias corporalidades podem assumir uma mulheridade e podem assumir uma masculinidade, a gente está completamente desvinculando os papéis sociais de uma dimensão, de uma base natural, que é o que a Linda Nicholson, que é nesse texto interpretando o gênero, vai chamar de fundacionalismo biológico.
Ela vai usar uma metáfora muito interessante, e eu adoro metáfora, gente. Ave Maria, adoro metáfora, que agora, hoje em dia, não tem mais, as pessoas não usam mais metáforas, né? Elas gostam de usar memes. Eu adoro meme, assim, eu sonho, eu espero, antes de eu morrer, acontecer isso, a gente conseguir dar aula, ter livros só de memes, assim, a gente dá uma aula de gênero só com meme, explicando as teorias só com memes. Isso, para mim, vai ser, assim, o ápice da pedagogia, é quando a gente conseguir ministrar aula só com meme, né? Porque o meme, ele ocupa esse lugar da metáfora, né? E a Linda Nichols, ela usa essa metáfora do cabide. Ela diz que o sexo biológico é um cabide e o gênero é um casaco. Então, você pode até tirar o casaco do cabide e colocar um outro casaco, mas o cabide, ele não pode mudar, porque o sexo é como se ele fosse imutável. O que muda é o gênero. Então, o sexo não. Ela vai dizer que o fundacionalismo biológico é algo que a gente deve romper, é uma ideia que nós devemos romper dentro do feminismo. E essa é uma autora, acho, pouco lida pelos estudos feministas, infelizmente, mas algumas professoras da área dos estudos de gênero conhecem e utilizam o texto da Linda Nicholson nas suas aulas, porque realmente é um texto bem interessante, que oferece uma leitura bem interessante, na mesma perspectiva da Judith Butler, inclusive, né? Então, o transfeminismo, ele contribui desse modo, rompendo com qualquer biologização da categoria gênero, trazendo, de fato, esse processo de produção dessas performances de gênero que são muito mais variadas. É isso. Agora fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Letícia, muito obrigada. Quem gostaria de falar pode levantar a mãozinha. E de antemão, Letícia, eu queria, porque você conclui com algo que você traz já no início do livro, né? Que você traz a Surjane Truff, né? Na época do sufragismo, ela pergunta, né? E eu não sou uma mulher. E aí você falou, eu não posso ser uma mulher. Eu acho isso muito potente, né? E questionador, né? Mas eu quero que você. Duas coisas. Uma, que eu até já te citei no capítulo de livro, que aí eu adotei, né? O trans com asterisco. O que significa o trans com asterisco? Eu acho bacana falar. E o que é participar de uma coleção de Djamila Ribeiro? Eu acho, né, que isso deve mexer o coração. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse isso, depois a gente passa para as mãozinhas que a Dani também já levantou aqui. Maravilha. Então, eu uso o asterisco trans, inclusive, é uma pergunta que a tradutora, o livro está sendo traduzido, gente. No próximo ano eu vou divulgar. Eu sou muito receosa com as divulgações fora de época, né? Eu estava até comentando com os amigos meus que são muito ansiosos, né? E eles dizem, mas eu tenho que falar logo, não sei o que eu digo, gente, pois eu guardo muito bem segredo, viu? Eu já vi até a capa do livro traduzida e nunca divulguei para o povo onde é que vai ser essa tradução, porque eu guardo segredo mesmo, né? A gente já sabe guardar segredo, na verdade, né? Só não os filhos de Iemanjá. Se tiver algum na sala aí, vão me matar. Os filhos de Iemanjá não guardam segredo, não, mas eu sou de Xangô e guardo segredo, sim. Foi uma das perguntas, porque eu não uso sempre o trans com asterisco. Porque a grande ideia é a gente entender que o termo trans, ele engloba muitas questões, muitas identidades. Então, quando eu uso, eu gosto de colocar o asterisco para dar aquela marcação e dizer assim, olha, aqui tem muita coisa. Isso aqui eu estou usando de modo genérico. A ideia é de quando você falar de modo genérico, você traz o trans com asterisco. Porque aí você pode puxar, inclusive, na primeira vez, aquela notinha de rodapé, dizendo o que é que você está entendendo por pessoas trans, né? E a ideia é que, quando for possível, você produzir discursos localizados. Que, inclusive, uma vez eu fui para uma banca não sei se era de dissertação, se era de graduação, e a pessoa... Não era nem banca. Era um artigo científico que eu avaliei para uma revista.
E aí o cara colocava as pessoas trans, as pessoas trans, as pessoas trans, as pessoas trans, as pessoas trans. E aí eu lendo, né? Eu lendo e eu anotando, né? Eu vendo aqui a entrevistada 1, travesti, a entrevistada 2, mulher trans, a entrevistada 3, travesti, transexual, trans. Ela falou assim: se você só entrevistou travestis e mulheres transexuais, por que você está usando pessoas trans? Você está falando de duas identidades específicas dentro do universo trans. Então, o correto é você falar de acordo com as experiências de travestis e transexuais para travestis e transexuais, porque o seu público de pesquisa são travestis e transexuais. Pelo menos eu não vejo pessoas que fazem pesquisa com mulheres negras dizendo as mulheres. Não, as mulheres negras. Você não pesquisou com mulheres negras? Então, você tem que se referenciar. As experiências de mulheres negras não podem ser universalizadas para todas as mulheres. A universalização é sempre algo perigoso. Então, quando você insiste em falar em termos universais de todas as pessoas trans, você corre no perigo, que inclusive é uma preocupação acadêmica. Cientificamente falando, nós temos que reconhecer as categorias que nós estamos utilizando. Então, se sua pesquisa é com homens trans, utilize o termo homens trans. Não vai utilizar outra categoria, porque não são as experiências de todas as pessoas que você está analisando. Então, quando eu quero falar de uma maneira mais genérica de todas as pessoas trans, ou de todas as pessoas trans, aí eu uso o trans com asterisco. Quer dizer, olha, agora é que eu estou falando mesmo da gente de um modo bem genérico. Agora, sempre que eu quero afirmar alguma coisa mais específica, eu sempre coloco travestis e mulheres transexuais, que é o meu foco. O livro foi escrito majoritariamente para esse público, pensando as experiências desse público. Mas algumas categorias eu não consegui pensar só no nosso público. Aí eu trouxe a categoria trans com asterisco. Por exemplo, o primeiro e o segundo capítulo é basicamente discutindo a categoria mulher. Então, lá, raramente eu utilizo trans com asterisco, porque ali eu estou falando de identidades de gênero feminina dentro do feminismo. Quando eu vou discutir o corpo trans, aí eu começo a entender que há similaridades entre as experiências trans, que aquilo que é problemático para as corporalidades transfemininas também é problemático para as corporalidades transmasculinas e para as pessoas não binárias. Aí eu começo a usar o trans com asterisco, que eu estou dizendo assim, olha, isso aqui vale para mais gente, não é só para gente que é travesti e mulher trans, não, vale para muita gente aqui desse guarda-chuva trans. Porque o termo trans é um termo guarda-chuva que vai englobar uma série de identidades, né? Escrever para a coleção Feminismos Plurais era um sonho, né? Eu acho muito, muito engraçado, porque quando eu conversei com a Djamila pela primeira vez em Teresina, né, que ela veio participar de um salão de livro e eu fui pegar um autógrafo com ela, foi assim que aconteceu, na verdade, né, o primeiro contato, né? Naquele momento eu não tinha essa lembrança na cabeça, né? Eu simplesmente fui falar com ela, contei a minha história, ela ficou interessada e eu perguntei se o livro Transfeminismo, se algum dia sairia um livro Transfeminismo na coleção Feminismos Plurais. Ela disse que já tinha interesse em publicar um livro e que estava precisando de uma autora, porque ela até tinha uma outra autora que tinha interesse, mas que a autora estava com alguns problemas e que possivelmente não conseguiria escrever a obra, né? E ela perguntou se eu teria interesse de escrever, né? Se eu teria interesse de conversar com ela mais sobre isso, né? E aí a gente trocou contatos ali naquele momento. Demorou, inclusive, alguns meses, uns 2 meses, para a equipe dela me responder. Eu até pensei, eu acho que não vai dar certo, acho que não vão responder. Mas aí, quando responderam, já foi o marido da Djamila, o Breno, um dos assessores dela, né? Ele trabalha junto com a equipe. Então, eu tive muito contato nesse processo de produção com ele. Depois nós conversamos em Parnaíba também, ela veio para um congresso. Ali foi a conversa onde a gente amarrou todo o escopo do livro,
livro, né? O que eu pretendia escrever sobre essas questões identitárias, inclusive, porque nós discutimos muito essa ideia butleriana, né, e pós-estruturalista de apagamento das identidades, dissolução das identidades. E, embora eu seja uma leitora de Butler, eu sou identitária por conta do meu pé no movimento negro, né? E aí eu conversei com ela sobre essas questões e nós tínhamos o mesmo entendimento, que as identidades elas eram importantes para o movimento negro e para o movimento trans, né? Por isso é que eu trago a Butler nessa perspectiva, e para quem acompanha um pouco os estudos da Butler e do Preciado, vai entender que eu trago uma discordância. Eu não anuncio a discordância no texto, eu simplesmente digo que nós temos que ter que as sujeitas femininas são as sujeitas do feminismo. Quem estuda mais Butler e Preciado sabe que eles defendem que o feminismo não deveria ter sujeito, que o feminismo é um movimento político que não demanda sujeito político, né? E eu discordo nesse ponto. E isso foi um dos pontos que eu debati com a própria Djamila em Parnaíba, e a gente chegou a um entendimento comum, que foi o entendimento que eu imprimi no livro, né? A coleção tem 2 critérios básicos. O primeiro é que a linguagem tem que ser didática, isso eu já fazia nos meus textos, inclusive nas minhas palestras também, né? Eu sempre adapto a linguagem para o público, se é um público de pós, é um público de graduação, é um público de escola pública, cada público a gente vai tentando adequar a linguagem e citar bastantes autores negros. É um outro ponto importante da coleção que eu também já faço nas minhas produções. Então, de certo modo, os critérios da coleção eu já tenho como critérios de produção acadêmica, né? E aí, para concluir essa historinha da coleção Feminismos, é maravilhoso, é uma das principais coleções de gênero, de feminismo e de raça do país, né? Então, está como autora da coleção, me abriu portas importantíssimas, né? Neste ano, inclusive acadêmico. E quando eu era professora substituta na Universidade Federal do Piauí, eu entrei na minha sala, eu dividi a sala com outras 4 professoras, né? E quando eu entrei na sala, havia o livro Lugar de Fala na mesa da minha companheira de trabalho. Eu peguei o livro, eu ainda não tinha comprado o livro naquele momento, né? Eu peguei o livro, mas já conhecia a Djamila e o trabalho. E quando eu estava com o livro nas minhas mãos, eu falei assim, né? Falando comigo mesma, né? Já pensou se um dia eu publicasse nessa coleção? Nossa, ia ser o ápice da minha carreira acadêmica se eu conseguisse publicar nessa coleção, né? Quem sabe, mas acho muito difícil publicar um dia. Naquele momento, eu tenho certeza, para quem acredita, todos os anjos passaram naquele momento que eu estava afirmando aquilo. Ou seja, naquele momento, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria voltar naquele momento só para dizer assim, vai dar certo, mulher. Pois tu vai escrever, aguarda só mais uns anos, que vai chegar o momento de você escrever o livro da coleção, né? Então, eu desejei escrever naquele momento e realmente aconteceu, né? Então, acredite no seu axé que pode dar certo o seu sonho, tá bom? Ai, Letícia, eu queria que a gente tivesse presencial para tomar um café junto. Tá tão gostoso, como se a gente estivesse num café. Dani, Ai, eu tô me deliciando com as suas falas, Letícia. Tá muito bacana, o papo tá bem leve. E é isso, né? Eu coloco é isso, é leveza e ao mesmo tempo é discutir pontos importantes das nossas vivências, né? Então, Letícia, eu estava lendo o seu livro e eu estava refletindo muito numa posição que você traz sobre o conceito de performance. E nós estamos vivendo assim um momento, algumas pessoas falam em quarta onda do feminismo, outras pessoas não gostam de falar muito em ondas, porque é tudo muito imbricado, é um tal de vai e volta mesmo, nessa questão do feminismo, do gênero. Mas, enfim, tem essa ideia, né, desse movimento, e aí você também tocou no assunto dos memes, o que me veio muito à mente, essa questão desse movimento do feminismo cibernético, né, e do feminismo performático. Então, nós tivemos aí a Marcha das Vadias, o Ele Não, na Argentina, Ex-Violador És Tu, né, então tem toda uma performance
em cima dessas questões do feminismo na atualidade e uma mobilização muito grande nas redes também, né? Inclusive trazendo vários memes, né? Que a gente pode, inclusive, trabalhar no nosso cotidiano em sala de aula. E aí, lendo seu livro, você faz uma crítica, né, à ideia da performance, como ligada sempre às pessoas trans. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa crítica, assim, que você traz no livro, que eu acho que é uma crítica muito importante, que é algo que quem estuda, principalmente esse movimento mais performático, não tinha parado para pensar nisso que você aborda aqui no livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Maravilha, Dani. É realmente uma questão que eu tenho abordado bastante, né? Inclusive, agora eu vou dar um curso, um aulão no final do mês, né? Sobre cisgeneridade, onde eu vou abordar bastante essas questões, né? Porque é o conceito de cisgeneridade que vai nos possibilitar, inclusive, essa denúncia, né? De que as pessoas trans são lidas como uma performance, né? E as pessoas cis não. A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Inclusive, eu fiz um prefácio que eu falo isso, né? Psicologia como farsa, né? É que todas as identidades elas são ficcionais. Nós somos uma farsa, né? Inclusive, isso vai estar na entrevista que eu dou na revista Revestrez. Aqui é a revista. Essa revista Revestrez tem uma matéria, uma entrevista que eu dou, que o link está disponível na minha bio do Instagram, @profaletícia. Inclusive, na entrevista eu falo sobre o encontro com a Djamila também. E aí, eu coloco na entrevista, eu adorei essa entrevista, porque eles colocam assim, não sei se vai estar, a blogueira, não sei se vai estar focando, tá? Mas eles colocam umas frases acho que eles chamam de headline, né? Aquelas frases de efeito bem grande na entrevista, né? E aí eu adorei todas as frases que eles colocaram em headline, a louca, né? Fui eu que disse as frases, eu adorei as frases que eles escolheram, né? Porque eles realmente escolheram as frases mais impactantes das falas. Eu fiquei maravilhada como eles tiveram essa edição cuidadosa, né? E a última headline que eles colocam é exatamente isso. Performamos o tempo todo, não só pessoas trans. Todos possuímos identidades fictícias, frágeis, mutáveis. Todos somos personagens. E quem diz que é real é mentiroso. Ou seja, as pessoas que dizem que são reais, elas estão mentindo, porque não existe ninguém que é real. Todos nós somos uma farsa. O nosso gênero é uma farsa, não é algo real. Tem aqueles memes até que dizem assim, né? Eu casei com a mulher, quando chega a mulher tira o cílio, tira o cabelo, tira a maquiagem, tira a unha, tira tudo, então casei com quem? Né? E é muito engraçado porque essas metáforas das tecnologias, eu sempre assim, insisto nisso, né? As pessoas leem a Donna Haraway, leem o Peu Preciado, mas não entendem a profundidade do que eles estão propondo. Quando se fala de uma tecnologia de gênero, nós não estamos nos referindo apenas a esses processos tecnológicos ligados, por exemplo, à hormonização, às cirurgias, não. Os cílios é uma tecnologia de gênero. O batom é uma tecnologia de gênero. Você lembrar que as pessoas na Idade Média usavam corantes artificiais, como beterraba, para decorar os lábios. Né? É uma coisa, para nós, bem rudimentar você fazer isso, né? Mas acontece, né? Esse processo, ele é uma tecnologia. Existem as drags demônias do Pará, elas fazem cílios cortiços usando papelão. Elas pegam papelão, recortam no formato do cílio e colam nos olhos. Isso é uma tecnologia de gênero. Existem detentas, meninas em privação de liberdade, em presídios, que recebem máscara para a proteção da pandemia e da máscara elas produzem uma calcinha. Isso é uma tecnologia de gênero. Tecnologia de gênero são todas as formas que nós intervimos na produção do nosso gênero, porque o gênero não é natural.
O modo como nós nos vestimos é uma tecnologia de gênero. O modo como nós amarramos o cabelo é uma tecnologia de gênero. A depilação é uma tecnologia de gênero. Quer ver como a gente frauda o discurso da naturalidade do gênero já já? Por que que não é admissível socialmente que mulheres têm pelos, se o pelo nasce naturalmente? Ora, se a gente tem que respeitar a natureza do corpo, o normal, o natural, era que as mulheres tivessem pelo. Mas a nossa sociedade interviu na produção da mulheridade e delimitou que mulher não pode ter pelo. Então, todas as mulheres, em grande parte delas, né, passam por processos dolorosos de constantes depilações, porque a sociedade entendeu que ser mulher é não ter pelo. Mas, ora, os pelos não crescem naturalmente? O natural não seria mulher com pelo? Então, esse processo de produção das nossas identidades de gênero é um processo tecnológico. É por isso que o Paul Preciado vai falar de tecnogênero. Porque aí eles usam tanto o Paul Preciado como a Teresa Lauretis, que também usa muito o conceito de tecnologia do Foucault, ou seja, pegam o conceito de tecnologia do Foucault e atrelam esse conceito a uma questão de gênero, para entender que a nossa produção de gênero, né, ela é uma produção fictícia. Né? Então, a dona Haraway vai falar dessas questões das fronteiras entre o natural e o artificial, porque ela diz, ora, se tudo que nós usamos para delimitar as nossas identidades é uma produção cultural, até que ponto nós podemos falar de nós mesmos enquanto uma natureza? Se as nossas referências são todas artificiais. Não estaria, então, a natureza numa fronteira com aquilo que nós dizemos o que é artificial? E essa fronteira, ela é, inclusive, impossível de se localizar? Não dá para você definir onde começa a natureza e onde termina a cultura. Não dá. Elas estão o tempo todo misturadas. Porque ser negro não é apenas ter um fenótipo negro. Não é em ser negro, isso você pode ir em qualquer autor que discute raça de modo crítico. Nunca. Nós temos um livro da Neuza Santo que o título é Tornar-se Negro. Não é ter uma pele negra, ser negro. Porque existe um processo cultural de produção da negritude. Então não dá para a gente ter um critério apenas biológico de raça. Aí é que vem, inclusive, a noção de etnia para dar conta dessa categorização antropológica das questões étnico-raciais, porque a dimensão biológica ela é insuficiente para nós entendermos as dimensões raciais. Né? Então, todos nós performamos gêneros, todos. Não são apenas mulheres trans. Essa ideia, por exemplo, a Glaucira Lopes Louro trazia o exemplo da drag queen, né, em um livro dela, e aí algumas pessoas trans, algumas pessoas de gênero ficaram um pouco chateadas, inclusive com a própria Butler, porque, na verdade, quem traz esse exemplo é a Butler. A Glaucira Lopes Louro, ela traz o exemplo no livro O Corpo Estranho, né? Mas é a Butler que traz originalmente. E as pessoas ficam muito preocupadas porque elas querem dizer assim, né? Eu já vi várias pessoas dizendo isso, né? Mas drag queen é arte e trans é vivência. Não, meu amor, ser trans é arte também. Ser cis também é arte. E aí eu estou usando o quê? O Foucault. Há uma estética da existência. Então, as nossas produções, elas são estilizadas, independente da cisgeneridade, da transgeneridade, ou de uma arte performática que nós dizemos a drag queen. A grande questão é que a drag queen sabe que ela monta uma personagem, e a gente quer se convencer que não somos uma personagem. As pessoas têm medo de assumir que são uma farsa. Eu já tenho medo de assumir que sou de verdade, porque eu estou tão acostumada a ser uma farsante.
tão acostumado, eu me sinto tão confortável com isso, na verdade. Meus amigos dizem que eu sou completamente louca. Eles assistiram um filme uma vez, depois eu fui assistir o filme, né? Eu não sabia do que se tratava o filme. Eles só disseram que assistiram um filme e disseram que o filme me lembrava muito, que era eu naquele filme. Eu fui logo, né, curiosa, assistir o filme. O título do filme era Fragmentado, uma pessoa que tem transtorno de múltiplas identidades. E quem assistiu o filme já sabe. Eu fiquei horrorizada. Depois eu fui discutir com eles por que eles acham que eu sou assim. Eles disseram que eu mudo completamente, né? Agora, eu sou uma contadora de conversa, viu, gente? Vou encerrar com essa conversa aqui. Eu sou pedagogo, eu gosto de contar a história demais. Eu estava agora lanchando com eles, esses dois amigos meus, né? São vários amigos que dizem isso de mim. Na verdade, é que eles me conhecem, né? Aí eu estava lanchando e veio o meu lanche errado, né? Aí na hora que o atendente chegou, eu falei assim: desculpa, é que eu acho que o meu lanche veio errado. Eu tenho certeza que eu pedi cachorro-quente de carne e não de frango. Aí quando o homem saiu, eles começaram a rir. O que foi? Tu muda tua voz completamente. Todo mundo acha que tu é um doce de pessoa quando te ouve falar assim. E a gente sabe que tu não é esse doce de pessoa. Tu é horrível. Aí eles começam a detonar. Assim, gente, calma. Vocês têm que entender que essa voz é a minha voz de uma identidade pública. Eu tenho que me relacionar com as pessoas educadamente. Eu não posso estar ofendendo as pessoas aqui nesse ambiente. Eu tenho que ser uma pessoa educada, né? Então a gente transita. Aquilo que o Stuart Hall já falava naquele livrinho. Estava até por aqui esse livro dele, um livrinho azul. A identidade cultural na pós-modernidade. Tá aqui. Tá velho o meu, ó. Velho. Ai, meu também. Ah, menina, esse livro aqui é antigo, é de 99, mas faz falta na formação das pessoas, viu? Aqui, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, aqui o Stuart Hall diz tudo sobre identidade. Identidade não é única, é fragmentada, é volátil, ela está ali em constante transição, né? Não é novo, não, essa coisa que eu estou inventando de que nós somos uma farsa. É as pessoas que não querem aceitar isso ou não estão lendo os autores da antropologia direito como deveriam ler, né? Mas é isso, Dani. Ô, Letícia, e aí, dessa performance... Não, gente, acho que a gente ficaria a noite inteira, Letícia. Eu estou preocupada aqui com o horário, porque você falou dos pelos. Abre aqui horas para a gente falar sobre pelos, porque tem alergia, o que a influência disso ai, me fugiu a palavra, na empresa pornográfica, né? Tem todo um debate aí sobre isso, né? E sim, né? Eu me performei para estar aqui hoje, no último dia do quarto coloca. Escolhi esse brinco, escolhi esse vestido, batom, parará, né? Passar máscara nos cílios. Exato, eu estou performando aqui, né? Ana Paula, colóquio, né? É exatamente isso. Vão lá, Lorena e Dani. Vou pedir para as duas falar juntas para facilitar para você depois. Deixa eu só assim, né? Aí eu fecho aqui também, e aí a gente fala, Lorena, e a Letícia responde na sequência. Então é isso mesmo que eu queria dizer. A gente está performando o tempo inteiro, né? Mulheres, homens, né? Todos, todas, todes, estamos aí no ato da performance, que é o que você traz aqui no finalzinho do livro, e eu queria mesmo te escutar, que eu já tinha lido, né, e você retoma aqui, e eu falei assim, não, preciso escutar a Letícia sobre, né, esse pensamento de estarmos performando o tempo inteiro, a toda hora. E aí, nesse sentido, eu queria caminhar para uma outra teoria, que também tem tido uma crítica aqui no nosso país, que é a teoria queer, né? O que você tem a dizer dela, inclusive no sentido de que temos muitas leituras, né? E pessoas também que falam que talvez essa teoria ela não é apropriada, né, para estar aqui conosco, né? Devemos pensar numa visão, né, de vivências, de prática, de decolonialismo, talvez o queer não se encaixe. Enfim, já li algo, né, críticas nesse sentido, eu queria te ouvir também, né, o que você tem a dizer para a gente. E aí a Lorena, que aí você vai e emenda tudo, tá, Letícia? Obrigada. Então, também estou encantada aqui. Nossa,
vendo você falar é realmente uma honra, assim, porque a forma que você fala é marcante, eu vou anotando tudo que você vai falando, assim, é maravilhoso mesmo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, que você comentasse, na verdade, sobre isso, que eu estou pesquisando sobre a questão da interseccionalidade de gênero e relações étnico-raciais, no caso, sobre a construção de identidades de adolescentes LGBTI mais negros. E aí eu vejo, por exemplo, inclusive aqui em Minas, que está assim, sobre forte ataque, além do âmbito federal no geral, né, para discutir sobre isso nas escolas, sobre as questões de gênero, além do fato também, claro, as questões raciais são muitas vezes ignoradas, mas principalmente as questões de gênero aqui, a gente tem sofrido bastante ataque, sabe? No sentido de não conseguir discutir sobre, no sentido de ser implantado na cidade uma lei que proíbe o gênero neutro, né? A linguagem neutra, na verdade. Então, a região, né, Minas Gerais, está sob forte ataque dessas questões. E eu vejo esse debate tão importante que você traz, né, esse conhecimento que você traz, e vejo o quanto também ser impedido de ser levado para as escolas. Então, gostaria que você comentasse sobre isso, né, sobre como que a gente leva esse conhecimento para outros lugares, né, também, algo nesse sentido, assim. Você desculpe que eu fico até nervosa de estar perto de uma pessoa tão incrível. Obrigada, Lorena e Dani, pelas colocações, né? Então, vou tentar trazer algumas reflexões para a gente pensar isso, né? Primeiro, o queer, assim, há uma certa... Algumas transfeministas, elas operam bem com as teorias queer, inclusive de dentro das teorias queer. Por exemplo, a Helena Vieira é uma delas. Talvez dessas mais conhecidas e que produzem, é a única que eu conheço assim que está bem dentro disso, da teoria queer. As outras, elas, inclusive as militantes e as acadêmicas, como eu, Meg, Jaqueline, Céu Cavalcante, nós temos uns 3, 4, 5, 6 pés atrás com a teoria queer. Primeiro, porque nós somos do movimento social, então nós temos um fortalecimento muito grande da política de identidades. Então, nós trabalhamos com políticas identitárias. E a teoria queer é pós-identitária. Então, ela tem uma perspectiva de dissolução das identidades, né? E é como eu digo, como eu explico de maneira rápida, né? Na verdade, eu não quero ser, embora eu assuma esse dever dentro da minha dimensão de Letícia Carolina, né? Esse vir a ser, esse processo de transformação, existe uma identidade política que nós construímos. Então, existe a professora Letícia, que é a primeira professora travesti da Universidade Federal do Piauí. Isso é uma identidade política. Então, embora haja um processo de transformação constante da minha identidade, eu assumo uma identidade política. Não é por acaso que eu me coloco como mulher travesti. Não é uma questão ontológica, não é uma questão pessoal, é uma questão política. Então, eu entendo a importância da política de identidades, acredito que alguns autores e autoras da teoria queer também entendam, mas eles acabam optando por uma dimensão muito mais dessa política pós-identitária. Não por acaso, essa leitura eu já fiz há algum tempo, mas eu nunca escrevi sobre, um dia sai um texto sobre isso. Não por acaso, os maiores expoentes da teoria queer no Brasil são pessoas brancas, homens brancos, que estão completamente contemplados nesse processo de dissolução das identidades. Porque o que a branquitude sempre quis é a não marcação das identidades. Que quando a gente não marca a identidade, a gente contribui para o lugar do mito da democracia racial. Não vamos discutir identidades, não. Esse negócio de identidade branca e identidade negra está dividindo a gente. Como agora um pesquisador cis recentemente falou, né, que a categoria cisgeneridade ela não tem base epistemológica e nem empírica, e que só serve para dividir. Porque a gente que é trans está querendo dividir o mundo entre trans e cis, e que a categoria está dividindo as pessoas ao invés de unir. Não por acaso é um autor da teoria queer. Óbvio. Né? Então, a quem interessa essa dissolução das identidades?
Nós precisamos fazer essas marcações. Para nós, essas marcações são importantes. Então, a teoria queer, ao modo como ela é entendida no Brasil, ela é produzida no Brasil por autores engomadinhos que não sabem o que é experimentar gênero ao modo que nós experimentamos dos seus gabinetes universitários. Então, eles estão lá produzindo essa teoria extremamente transgressora, quando, na verdade, quem está experimentando esse processo de materialização do gênero é a travesti que está morrendo porque colocou silicone industrial. Isso é um processo de fabricação de gênero. Não é você ficar entendendo já o gênero fluido, gênero que se constrói lá do gabinetezinho do ar-condicionado da universidade e as travestis suando frio com o silicone industrial entrando no corpo delas. Quem é que está fazendo gênero? Né? Então, esses processos, eles acabam colocando um certo limite, é por isso que as travestis, elas são bem, as travestis acadêmicas, em grande parte, elas são bastante receosas dentro da teorização queer. Mas a gente lê e a gente sabe operar com as categorias. Não por acaso, apesar de todas as críticas, eu cito a Judith Butler no meu texto. E, inclusive, muitas pessoas dizem, nossa, como é que você consegue entender a Judith Butler? O texto dela é tão difícil e você traz... Então, eu trago o que eu entendo dela e ainda tenho as críticas que eu tenho em relação não só a Judith Butler, mas o clubinho da Judith Butler, né? Que é o que a gente fala aqui no Brasil, acontece muito isso. As pessoas acham que ler pessoas trans é ler a Judith Butler, né? E aí não sabem nenhuma outra teórica trans, só a Judith Butler é a única pessoa, e o Paul Preciado, né? E aí todos os outros autores trans que temos no Brasil, eles são subestimados, porque quem produz sobre gênero é a Judith Butler. Então a pessoa quer sempre estar citando a Butler, citando o Preciado, ou citando a Berenice Bento, né, que é outra referência também dos estudos, que também nós não temos nada contra esses autores, pelo contrário, parte das travestis, inclusive, lê e cita. O grande problema é que você vai subestimar inúmeras outras autoras, né? Inclusive, algumas pessoas dizem que a Berenice Bento é a principal referência em estudos trans do Brasil, né? Ou seja, é uma afronta, né? Travestis vivas produzindo teoria no Brasil, mas a maior referência sobre nós não é trans, é cis. A maior referência é cis sobre nós. Agora vocês me imaginem a gente falar que uma pesquisadora branca é a maior referência em estudos étnico-raciais no Brasil. O bafafá que isso ia dar. Ia ser briga, menino. Agora, ninguém se importa quando as pessoas falam de modo... Inclusive, dizem que foi por isso que ela se afastou dos estudos trans. Quem acompanha a Berenice Bento sabe, ela se afastou. Diz que é porque foi muita guerra, né? As travestis começaram a criticar. Eu li um texto agora da Juliana Borges, que também é autora da coleção, que é muito interessante sobre esse processo, né? Sobre a Fernanda Montenegro está ocupando o lugar de imortal, né? Aí ela disse, não é sobre a Fernanda Montenegro, é sobre uma estrutura racista. É o mesmo caso, não é sobre a Berenice Bento, não é desqualificando o trabalho dela, pelo contrário, a reinvenção do corpo da Berenice Bento é uma obra excelente, tem qualidade técnica e teórica. É a estrutura que permite que uma autora cis seja mais mencionada e citada do que autoras trans. É essa estrutura acadêmica de pesquisa que nós estamos, né, criticando, né? Sobre essas questões da adolescência, né, da infância LGBTQIA+, negros e na escola, a escola está sob ataque há muito tempo, né? A gente sempre entendeu, dentro da teoria crítica, a escola como um lugar de transformação social, exatamente porque o sistema entende a escola como um processo de manutenção da realidade social. Então, trazer processos que se contraponham a essas questões é algo extremamente necessário, né? É óbvio que a gente precisa cavar, né, e se valer de seguranças constitucionais, né? A gente ainda tem liberdade de cátedra para ensinar, principalmente se você é um professor, professora efetiva nas universidades ou
no ensino básico, né, na educação básica, a gente tem os direitos um pouco mais garantidos, né, de que a gente pode, com os devidos cuidados, que eu tenho percebido muito isso, por exemplo, às vezes eu ministro aulas, nem sempre eu gravo as aulas de gênero e nem disponibilizo para os alunos, porque aqui e acolá a gente pode falar uma coisa que não seja bacana, né, o que possa virar uma denúncia. Então, tenho percebido muitos pesquisadores cautelosos com esse processo de manifestações políticas públicas, exatamente com medo de represálias, de repressão. Então, a gente tem optado por um trabalho, às vezes, um pouco mais silencioso, mas continuando atuando nessas questões, né? Continuando debatendo essas questões na escola e dentro da universidade, né? Mas sabendo que o momento político ele não é favorável para essas discussões. Então, a gente tem que ser valido desse direito constitucional, construído alianças com outros professores, com outras professoras, para fortalecer projetos como esse, né? São as únicas formas que a gente tem encontrado, de fato, de resistir, uma vez que a escola ela permanece nesse lugar de reprodução dessas desigualdades de gênero, porque a escola ela sempre educou em gênero, né? A gente não pode, é mentira, inclusive é perigoso afirmar que a escola não educa em gênero. A escola sempre educou em gênero. A grande questão que as pesquisadoras de gênero querem propor é que tipo de gênero nós estamos debatendo na escola, nós estamos produzindo na escola. Porque que a escola produz gênero, isso nós sabemos. Isso ela sempre produziu. A gente quer entender que esse processo de produção de gênero ele precisa estar pautado numa maior liberdade, né? Isso que eu uso no livro, que outras autoras e manifestos têm chamado de infâncias livres, né? Infâncias que não estejam atreladas a esses papéis de gênero tão fixos e tão rígidos, né? É isso. Ai, Letícia, muito obrigada. Acho que eu ficaria a noite toda com você. Mas você já falou que tá, né, tem o compromisso. A gente vai sentir muito, né? Eu gostaria, a gente vamos marcar outros papos, outros momentos, né, de a gente conversar mais. Então, eu queria agradecer muito você estar aqui conosco, encerrando o quarto Coloque Mulheres da Fai Weng. Eu peço... Ai, gente, minha bateria, peraí. Imagina, o computador desliga na hora. E aí eu queria agradecer muito, porque começou segunda-feira, foram 2 dias, né? E a noite de hoje foi riquíssimo. Eu estou no colóquio desde 2017, e esse ano, né, a Dani, que é professora da faculdade, também vem compor a organização. Então, assim, ano passado a gente não fez por conta da pandemia, então, graças a Dani e as suas orientandas, ela fez o convite às orientandas dela, que são pessoas lindas, maravilhosas, que estão fazendo mestrado, que é a Rayane, a Vanessa e a Ju. Ju tá aí? Ah, não, a Ju precisou sair, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por elas e contamos, né, com apoio técnico aí de outras estudantes, né? A Lorena que está aqui, aí tem a Amanda, tem a Mônica, tem a Aline. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a todos que estão aqui assistir todos esses dias, foram dias intensos, emocionantes. E aí, Letícia, está fazendo parte desse encerramento, desse momento tão assim especial. Queria saber das outras organizadoras. Se querem dar uma palavrinha, Dani. Gente, eu achei tudo muito lindo, né? Foram 3 dias de debates, nós falamos de maternidade, nós falamos de dignidade menstrual, nós falamos de mulheres na política, transfeminismo, mulheres que leem mulheres, né? Escritoras mulheres, literatura feminina. Então, nós trabalhamos com uma temática muito vasta
E foi assim, foram dias de leveza, de emoção e de muito aprendizado também. E fica aqui meu registro de gratidão, né, por estar na organização desse colóquio com mulheres lindas, né? Vanessa, Rai, Ju, Lorena, Amanda, Mônica, enfim, Aline, né? E fora os nossos convidados, convidadas, convidades, né? Que fizeram também toda uma diferença aqui. E gratidão, Letícia, por essa conversa leve, gostosa, por esse bate-papo, né, por ser tão esclarecedora, assim, em várias dúvidas que nós tínhamos, e que, enfim, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada por essa mesa, novamente. Meninas também quiserem falar um pouquinho, né, fiquem à vontade. Hi, Vanessa. Boa noite, gente. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada, eu estava terminando uma aula, mas deu para ouvir a Letícia, né? Então, estou encantada, Letícia. Nossa, tantos debates riquíssimos. Assim, desde o começo que eu ouvi você falando, já me veio um tanto de coisa aqui na minha cabeça, assim, de experiência de vida, né? Gostei muito disso que você falou, das nossas várias faces, né? Que é isso, né? A gente se comporta de maneiras diferentes frente a várias situações, né? Eu com minha mãe eu sou uma pessoa, com meu namorado eu sou outra, na aula eu já sou outra pessoa, né? Então a gente vai se modificando. Eu achei muito interessante isso que você traz. Gostei muito, depois eu quero te acompanhar lá no Insta também, né? Ler os textos que você produz. Eu acho que a gente fica muito feliz, né, de ter você na academia também produzindo, e que eu acho que é um passo importantíssimo. A gente espera, né, que outras mulheres também possam ocupar esse lugar. Então, eu só tenho a agradecer sua presença aqui com a gente e agradecer a equipe também, né, gente? Que a gente teve aí esses dias na correria. Chega no último cabelo, já não tem nem condição mais. A gente já tá com a roupa quase de pijama aqui. Mas estamos aí, né? Segurando as pontas. Então, só tenho a agradecer de todo o coração mesmo. Foi muito importante para mim. Também quero agradecer muito a oportunidade, foi uma honra estar com vocês aqui, incrível, uma mesa, né? A gente ainda está no presencial, mais incrível que a outra, muito legal mesmo poder ouvir vocês. Estou preocupada com o compromisso da Letícia, mas foi muito bom, viu, Letícia, ouvir você e todas as pessoas que passaram por aqui. Obrigada, professoras, Ana Paula, professora Daniela, pela oportunidade. Foi uma grande honra, viu? Obrigada mesmo. Só para fechar, então, só para falar que eu sou extremamente grata à academia que me trouxe Dani, Ana, Rai, Lorena, Ju, Letícia, Meg, e que bom que a gente pode estar aqui levando isso para mais pessoas também. Fico muito honrada de fazer parte disso. E Letícia, muitíssimo obrigada por essa noite maravilhosa. Acho que a gente fecha certamente com chave de ouro. E ansiosas por mais debates. Gente, então, a Ana vai falar? Pode falar, Ana. Eu ia passar a bola mais para você, se você queria mais. É isso que eu imaginei. Então, gente, só mesmo agradecer a todos pelo carinho, né? Pelo acolhimento aqui na atividade. Tá? O meu Instagram é @profaletícia, e lá na bio, né, tem um link que dá acesso a textos, entrevistas, até uma pasta de podcast também no Spotify, eu já coloquei lá na bio, então dá para vocês acompanharem também a produção por lá, né? Para quem ainda não comprou, não está podendo comprar agora o livro Transfeminismo, eu sempre digo isso, né? O livro tem um
custo, nem sempre a gente está conseguindo pagar, embora não seja um custo tão alto, mas a gente que é professora da universidade sempre produz textos também de acesso gratuito, e lá na bio vocês podem ler material que eu tenho produzido e que pode ser acessado gratuitamente, que vão no mesmo sentido das ideias que eu estou trazendo no livro Transfeminismo, tá bom? Então, muito obrigada, deixar vocês com um beijo enorme, muito axé, e já vou terminando e saindo da sala, que eu tenho que correr para o meu outro compromisso, tá bom? Beijo grande, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Só fala de novo o Insta dela para a gente colocar aqui no chat. Eu coloco aqui. Então, coloca no chat, porque é muito legal que as pessoas podem segui-la também, né? Às vezes a gente não consegue achar todo mundo no chat, de acordo com o nomezinho. Mas você quer encerrar, Ana? Gente, a gente está tomando uma emoção tão grande, né? Eu até tô sem palavras. Então, eu agradecer mais uma vez a todos esses dias, a vocês que estiveram, né, na produção, na organização, todo mundo que assistiu. E a gente ainda tem, né, atividades pós-colóquio. E é isso, eu vou agradecer. Eu estou realmente emocionada, tocada. A Lorena colocou aqui o Insta da Letícia. E é uma história, né, muito marcante, né, Dani? Você tem acompanhado aí. A gente construiu o colóquio muito, né, por questões machistas dentro da instituição. Começou assim, e aí o coletivo de mulheres se reúne para se fortalecer, e eu acho que ele se tornou potente, né? E tanto que a gente está no quarto colóquio. Eu acho que isso é histórico, né? E eu acredito que ano que vem vai ser de outras formas, de outros jeitos. E a gente tem o nosso núcleo de gênero, né, Dani? Tessitura de Nós. Então, a gente vai focar mais os trabalhos no Tessituras, né? E exatamente para fortalecer o núcleo de gênero, que estão todos convidados para participar do núcleo, né, Dani? O núcleo, ele é recente, né? Ele é o mais novo da FAI. Temos poucos meses, e assim, em poucos meses nós conseguimos fazer pelo menos uns 3 eventos linkados ao núcleo. E aí agora a gente vai abrir para grupos de estudos, né, para vinda de alunos e alunas, estudantes no geral, né, começar a desenvolver mais. Tem um livro aí caminhando do núcleo também. Então, assim, mesmo ele sendo pequenininho, ele já vem com uma força muito grande, né? Mesmo ele sendo recente, ele já vem com uma força muito grande, e aí a ideia é só ampliar mesmo. E agradecer também, eu estou vendo que algumas pessoas perderam o horário hoje, chegaram um pouquinho atrasado, mas é porque a Letícia, ela tinha um compromisso agora às 19h30, então ela tinha que correr mesmo. E aí, nós vamos deixar depois gravado as palestras, tá? Sobre participar do Tessituras, nós vamos, né, Ana, agora sentar e conversar com as professoras que fazem parte do núcleo, para a gente já começar a trazer, né, os estudantes para grupos de estudos, para rodas de conversa, enfim. Nós já vamos criar aí jeitos de vocês estarem conosco, né, Ana? Assim, vai ser muito bacana que a gente comece a criar esse grupo, assim, de debates mais intensos, tá bom? E sobre a aula de hoje com a Letícia, vamos deixar gravado, a gente ainda tem que pensar a plataforma aqui direitinho, mas nós vamos disponibilizar, sim, todos os vídeos do colóquio, tá bom? É isso. Então, gente, muito obrigada. Desejo uma ótima noite. Descanso aí para todos. Beijo, gente. E aqui, acompanhem, né? Todas nós temos Instagram. E acompanhem também os Instagrams da FAI, né? As redes da FAI, que aí a gente traz mais detalhes de como depois ingressar no Tessituras, tá bom? É isso. Obrigada.
Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Beijo, beijos, beijos. Ana tem que parar a gravação, tá? Ah, é.